Não tendo ninguém que queira utilizá-la, para a relatoria, a conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas, vou iniciar a relatoria pelo processo TC 5472 de 2019, que se trata de uma denúncia que fora formulada pelos vereadores municipais Luiz André Correia de Oliveira, Alisson Davis de Melo, Adriano José dos Santos e Demerval de França Silva Júnior, que relataram suposta emissão de cheques sem provisão de fundos de titularidade do município de Flecheiras e do Fundo de Previdência Social do município de Flecheiras, assinados pela ex-prefeita senhora Silvana Maria Cavalcante da Costa Pinto e pelo atual secretário de Administração e Controle e presidente do Fundo de Previdência Social do município de Flecheiras, senhor Marco Antônio Cavalcante Costa. Conforme se depreende dos autos, o cheque 850630 da conta 22995, dígito 4, da agência 1139 do Banco do Brasil, de titularidade do Fundo de Previdência Social do município de Flecheiras, foi emitido em 29 de dezembro de 2016, no valor de R$ 1.144, tendo como sacadora a senhora Amara Marta Conceição de Amar, tendo sido devolvido pelo banco sacado em 4 de janeiro de 2017, pelos motivos 11 e 12, e o cheque número 850771, da conta 2064, dígito 2, da agência 1139, de titularidade do município de Flecheiras, emitido em 11 de abril de 2016, no valor de R$ 40 mil, tendo como sacador o senhor Reginaldo Ferreira da Silva, o qual também fora devolvido pelo banco sacado em 11 e 20 de abril, pelos motivos 11 e 12, respectivamente. Pleitear os denunciantes, em síntese, que a. Sejam promovidas investigações e, havendo ofensa às normas vigentes, que os denunciados sejam responsabilizados de acordo com suas condutas. B. Seja oportunizada a ampla defesa e contraditória aos denunciados. As folhas 14 e 16 dos autos têm-se o parecer número 1097/2019 da 2ª Procuradoria de Contas, o qual pugna pela admissibilidade da denúncia, apuração dos fatos, intimação dos denunciados para prestarem esclarecimentos, e é que se oficie o atual prefeito municipal para que informe sobre eventuais danos ao patrimônio público em virtude dos cheques sem fundos emitidos. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Rafael. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu reitero o parecer do Ministério Público, que opinou pela admissibilidade da denúncia feita pelos vereadores, e como providências aqui para a instrução do feito, a intimação dos denunciados para que em prazo razoável, querendo, preste o esclarecimento sobre os fatos denunciados. Também opina aqui para que concomitantemente seja expedido ofício ao prefeito do município de Flecheiras para que informe sobre eventuais danos ao patrimônio público ocasionados em virtude dos cheques emitidos sem provisões de fundos e caso tenha incidência de encargos financeiros em decorrência do inadimplemento do débito, que o cheque se prestava a quitar, também prestar informações aí dos encargos financeiros. Então, os fatos da denúncia dizem respeito à emissão de cheque sem provisão de fundos pela Prefeitura de Flecheiras e fato irregularidade que, a princípio, em tese, enseja a atuação desse tribunal para apurar com maior detalhamento as razões, os motivos que levaram a essa irregularidade. É o parecer do Ministério Público. Excelência, uma palavra. Senhor presidente, peço vênia aqui para deixar de fazer a leitura integral da competência, visto que estamos diante de uma irregularidade na execução de despesas, assim como da admissibilidade, fazendo constar que todos os pressupostos para a admissibilidade do feito estão presentes. Com relação à análise, eu discorro aqui sobre a questão das normas de finanças com relação à execução das despesas e mais ainda sobre potencial desobediência a princípios da administração, como legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e ainda sobre outras questões relacionadas a possível comprometimento em relação à improbidade administrativa e até podendo ser punido o gestor
criminalmente. Vou passar para o voto, no intuito de simplificar a leitura do processo, que é no sentido de conhecer da denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos para a admissibilidade do feito, citar a ex-prefeita e o atual secretário de Administração e Controle, presidente do Fundo de Previdência Social do município de Flecheiras, senhora Silvana Maria Cavalcante da Costa Pinto e senhor Marco Antônio Cavalcante da Costa, para que no prazo de 15 dias apresentem defesa em relação aos fatos alegados da denúncia, bem como que apresentem cópia dos processos que originaram as despesas decorrentes dos cheques já mencionados no relatório, cópia dos extratos bancários das contas vinculadas a 22995 dígito 4 e a 2064 dígito 2, ambas da agência 1139 do Banco do Brasil. Citar o atual prefeito do município de Flecheiras para que no prazo de 15 dias apresente cópia, ou seja, as mesmas solicitações documentais das cópias dos processos que originaram as despesas decorrentes dos cheques, aqui relatados como cheques sem fundo, também dos extratos bancários que foram solicitados aos responsáveis e que informe, além das cópias dos documentos, se as despesas oriundas dos cheques supracitados foram efetivamente pagos, em que data se deram os pagamentos e os valores dispendidos para tal. Notificar o Banco do Brasil, na pessoa do seu representante legal, para que apresente cópia dos extratos bancários das contas vinculadas já mencionadas, 22995 dígito 4 e 2064 dígito 2 da agência 1139 do Banco do Brasil nos meses de março e abril de 2016. Determinar o retorno dos autos para ulteriores deliberações após o cumprimento das medidas elencadas e da publicidade da determinação e ciência imediata da decisão aos interessados. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em discussão e votação, como vota o conselheiro Alberto Pires. Acompanha a relatora, senhor presidente. Também a acompanho. Excelência, aprovado. A palavra. Eu tenho, senhor presidente, para relatar uma representação, na verdade é uma representação que foi lido integralmente esse processo no pleno. Não sei se Vossa Excelência se recordam, vou fazer a leitura do relatório. Sim. E se Vossa Excelência se lembrarem, já que ambos estavam presentes na sessão, e se sendo possível, eu deixo de fazer a análise como um todo, que já foi feito, lido o processo inteiro. Se não, eu leio o processo de forma integral. Ele foi um processo que eu levei para o pleno, porque ele já tinha sido... Eu não me lembro qual foi o motivo que eu levei para o pleno. Depois eu me recordo. Mas aí acharam que era mais conveniente realmente trazer para a sessão da Câmara, porque aqui era a competência... eu acho que sim. Acho que ele já tinha ido para o pleno por algum motivo. Pode ser que eu, fazendo o relatório, eu relembre. Ok. Então, vamos lá. É o processo TC 9703 de 2014. Trata-se de representação com pedido de medida cautelar formulada pelo Ministério Público de Contas, que se prestou a noticiar irregularidades na realização do pregão presencial que originou o contrato celebrado entre o município de Jacuípe e a empresa LG Contabilidade e Eireli. Originou-se a presente representação de expediente subscrito por diversos advogados alagoanos, que impulsionou a atuação do órgão ministerial através do procedimento ordinário número 36 de 2013. Nesse contexto, o parquê solicitou diversas informações para os municípios acerca das contratações de escritórios jurídicos e contábeis. Especificamente no caso em exame, foi constatada a existência de contrato de serviços de contabilidade celebrado entre o município de Jacuípe e a empresa LG Contabilidade Eireli, tendo por objeto a cessão do direito de uso, locação, de serviços, de sistemas integrados de gestão pública nas áreas de contabilidade, tesouraria, planejamento institucional, almoxarifado, patrimônio público, gestão de processos, protocolo, folha de pagamento, tributos e previdência. Após análise do processo número 12 de 2013, certame que originou o pregão presencial número 6 de 2013, que culminou com a celebração do contrato nominado e que foi encaminhado pelo gestor, foram noticiados na peça de pórtico os seguintes indícios de irregularidades: a ausência de preço de mercado, descumprimento de prazo de publicação do aviso de licitação, a ausência de publicação do aviso da internet, a ausência de certidão do Conselho Regional de Contabilidade e a ausência do prévio exame e aprovação da minuta contratual. Em razão do noticiado, o representante pugnou: a. pelo juízo positivo de admissibilidade, b. pelo deferimento de medida cautelar para suspender o contrato e eventuais aditivos celebrados entre o município de Jacuípe e a empresa LG Contabilidade Eireli,
ou para determinar a abstenção de prorrogação ou aditamento do referido contrato. C. Encaminhamento aos órgãos técnicos para a coleta de provas documentais que relacionou sobre os fatos narrados. D. Pela manifestação conclusiva e fundamentada da diretoria técnica competente. E. Pela verificação junto à diretoria técnica do envio intempestivo do contrato e, em caso de intempestividade, da abertura do processo voltado à aplicação de multa. F. Pela citação dos representados. E G. Ao final, pelo envio à auditoria ao Ministério Público de Contas para a manifestação. Feito o juízo positivo de admissibilidade, então foi por isso que o processo retornou ao pleno, porque na época era de competência do pleno, representação. Os autos seguiram para o plenário, tendo sido exarado pelo conselheiro relator do feito à época, na sessão do dia 24 de novembro de 2015, decisão simples para indeferir a medida cautelar suscitada, conhecer da representação, notificar o município de Jacuípe, na pessoa do prefeito, para que trouxesse as seguintes informações no prazo de 15 dias. Se o contrato celebrado com a empresa LG Contabilidade ainda encontrava-se vigente, se o serviço de contabilidade estaria sendo prestado por servidores efetivos, comissionados ou mediante nova contratação, e, em caso de nova contratação, informar se houve o envio do contrato ao Tribunal de Contas. Encaminhar todas as notas de empenho e ordens bancárias relacionadas à execução do contrato e encaminhar todos os aditivos ou prorrogações decorrentes do referido contrato. Em 25 de janeiro de 2016, foi feita a juntada dos esclarecimentos e documentos encaminhados pelo gestor através do protocolo número 1154. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi exarado o despacho número 153/2016 da Primeira Procuradoria de Contas, tendo sido apresentado, dentre outros, os seguintes requerimentos. Foi reiterado o deferimento da medida liminar para suspender imediatamente o terceiro termo aditivo do contrato celebrado pelo município, a indicação da data de publicação da decisão simples de folhas 192 a 196, realização de diligência para determinar ao gestor que apresentasse as notas de empenho e ordens bancárias relacionadas à execução do contrato pré-falado e respectivos termos aditivos. Os autos aportaram no gabinete apenas em 5 de fevereiro de 2019, mediante o despacho de folhas 18, em cumprimento à nova distribuição de relatorias implementada pela portaria número 26 de 2019. Em breve síntese é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial. Conforme exposto pela relatora, é uma representação apresentada pelo Ministério Público de Contas e teve como origem uma denúncia que nos foi encaminhada pela Promal, Associação dos Procuradores de Municípios do Estado de Alagoas, apontando irregularidades na contratação de um escritório de contabilidade pelo município de Jacuípe. E, em suma, as irregularidades aqui, entre vários vícios, com relação na fase da origem da contratação, estão a ausência de pesquisa de mercado, graves deficiências quanto à publicidade do certame, manifestação da assessoria jurídica fora dos parâmetros estabelecidos no artigo 36, parágrafo único da Lei de Licitações, a ausência de certidão fornecida pelo Conselho Regional de Contabilidade em ofensa ao artigo 2º, parágrafo 8º da Instrução Normativa 02 de 2011 desse Tribunal de Contas. E, além disso, isso na contratação originária, esse contrato vem sendo reiteradamente prorrogado, já se encontra no terceiro termo aditivo. Então, todos esses vícios originários vêm se perpetuando por um longo período, o que reforça a necessidade da medida cautelar, que no primeiro momento foi indeferida, mas se mostra pertinente até porque essa contratação viciada vem sendo reiteradamente estendida ao longo do tempo. E, em reforço aos argumentos aqui jurídicos, tivemos um fato novo que, nesse meio tempo, é uma representação antiga e que está retornando. Nesse meio tempo, me recordo que o Tribunal de Contas editou uma nova instrução normativa que estabeleceu um prazo que já se findou para os municípios instituírem de forma regular seus serviços de assessoria jurídica e contabilidade, devendo ser providos por
em regra, por servidores ocupantes de cargos efetivos providos mediante concurso público. Então, tem ainda, além de todas essas irregularidades específicas ao caso concreto, tem ainda esse fato que a instrução normativa do tribunal está sendo frontalmente transgredida aqui. Então, reitero o parecer do Ministério Público, que está aqui renovando o pedido de deferimento da medida cautelar, agora para que ela recaia sobre o terceiro termo aditivo, embora acredito já tenha outros, ou então não sei qual a situação atual, porque esse parecer foi emitido em 2016, já em maio, decorreram aí 3 anos, então a situação fática pode ter mudado substancialmente. Então, a gente só faz uma adaptação aqui para que a medida cautelar seja deferida para suspender qualquer que seja o termo aditivo, o número dele, se é o terceiro já deve ter fim, mas o último termo aditivo ou a contratação que tenha como origem essa licitação viciada. Esse é o nosso parecer. Excelência. Como bem chamou a atenção o doutor Rafael, esse processo é um processo de representação antigo, que já foi, inclusive, admitido. Estávamos na fase de diligências para a instrução do processo. E chegou no gabinete na fase em que estava, precisando de novas diligências e uma reiteração da medida liminar. Só que, com relação a essa medida liminar, nós verificamos que o processo ele foi celebrado em 24 de abril de 2013. Então, mesmo considerando todas as possibilidades legais de sucessivas prorrogações, que seria, no caso, o limite de 60 meses, ele não estaria mais possível de ser prorrogado, já estaria extinto esse prazo de 60 meses. Então, nós analisamos qual seria a melhor forma de dar continuidade nesse processo, acautelar para suspender o termo aditivo na forma como o Ministério Público, ou até em outras cautelares, não fazia mais sentido, mas nós entendemos que, embora extinto o prazo de prorrogação, poderia haver ainda parcelas a serem pagas relativas a esse contrato, um contrato extenso e vultoso. Então, achamos por bem deferir a cautelar para determinar apenas a suspensão do pagamento para a empresa LG Contabilidade e Eireli, em razão de eventuais parcelas existentes originadas do contrato advindo desse pregão número 6 de 2013, até decisão de mérito desse processo. Notificar o prefeito de Jacuípe, Amaro Ferreira da Silva Júnior, dando ciência da decisão cautelar e que, no prazo de 15 dias, apresente a cópia de todas as notas de empenho e ordem bancárias relacionadas à execução do contrato, originado através do pregão número 6 de 2013, e suas sucessivas prorrogações relativas aos exercícios financeiros de 2013, 14, 15, 16, 17 e 18, que foram as solicitações do Ministério Público associadas às que entendemos que são necessárias para, finalmente, termos uma decisão definitiva nos autos. E alertar o gestor de que o não atendimento à solicitação desta Corte poderá acarretar em aplicação da multa, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58, combinado com o inciso 6º do artigo 207, inciso 9º da Resolução 3 de 2001. Após a instrução do feito, determinar o envio dos autos para a DEFAFON, para a emissão de relatório técnico quanto à regularidade do processo administrativo e da execução do contrato em exame, e da publicidade da presente determinação e ciência imediata aos interessados. Esse é o meu voto, senhor presidente, Em discussão, diante do contexto em que se encontram os autos. em discussão e votação. Por motivos até de prudência, Vossa Excelência adaptou o pedido ministerial para tentar atualizar a ação do tribunal. Isso. Ok. Em votação, como voto o conselheiro Alberto Pires, Acompanho a relatora, senhor presidente. também acompanho. Excelência, aprovado com a palavra. Tenho para relatar, senhor presidente, algumas aposentadorias. E farei em lista como é de praxe.
Processo TC 12948 de 2014. Processo cuja beneficiária a senhora é uma aposentadoria voluntária por idade com proventos integrais, beneficiária a senhora Janete Laranjeira. O processo TC 1516 de 2013, também uma aposentadoria voluntária por idade com proventos integrais, beneficiária a senhora Maria Lúcia Correia e Silva. TC 16.403 de 2017, beneficiária a senhora Carmelita Ferreira dos Santos, aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais. TC 6808 de 2017, também uma aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais, cujo beneficiário é o senhor Grismar Gomes dos Santos. TC 203 de 2013, uma aposentadoria com proventos proporcionais da senhora Raimunda Rodrigues de Moraes. O TC 89 de 2013, uma aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais da senhora Ione Sandra da Rocha Silva. Em todos os autos houve a manifestação do Ministério Público de Contas e o meu voto é em consonância com os pareceres no sentido de ordenar o registro das portarias e dos decretos que concederam as aposentadorias relatadas e as medidas de praxe da ciência das decisões ao Alagoas Previdência e ao Fundo de Previdência, aos fundos de previdência respectivos, e determinada a evolução dos respectivos processos originais aos órgãos de previdência, certificando as providências nos autos dos processos em epígrafe. Com a palavra, o órgão ministerial. Reitero todos os pareceres do Ministério Público que opinaram pela legalidade dos atos de aposentação e a concessão do respectivo registro. Em discussão e votação. Como voto, conselheiro Alberto Pires. Com a relatora, senhor presidente. Também acompanho. Aprovados. Excelência. Eu tenho para relatar, senhor presidente, agora, alguns processos contas de aplicação de multa. Todos eles são processos em que os responsáveis foram citados, mas não enviaram defesa, não se manifestaram nos autos, inclusive com a certificação dessa informação pelo setor de protocolo, motivo pelo qual nenhum deles passou pelo Ministério Público de Contas. O processo 852 de 2019, a irregularidade foi com relação ao envio fora do prazo da primeira remessa do SICAP de 2016 e do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Barra de Santo Antônio, e o responsável, senhor Francisco Nicolas de Gouveia Filho. O 853 de 2019, relativo à terceira remessa do SICAP de 2015, do mesmo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Barra de Santo Antônio, e o mesmo responsável, senhor Francisco Nicolas de Gouveia Filho. O processo 904 de 2019, relativo à terceira remessa do SICAP de 2016, do mesmo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Barra de Santo Antônio, e o mesmo responsável, senhor Francisco Nicolas de Gouveia Filho. Do mesmo instituto e com o mesmo responsável, temos o processo 905 de 2019, relativo à quarta remessa do SICAP de 2015, e o 908 de 2019, relativo à segunda remessa do SICAP de 2016, do mesmo instituto e do mesmo responsável. O TC 880 de 2019, relativo à quinta remessa do SICAP de 2014, do Fundo Municipal de Assistência Social de Novo Lino, e a responsável, a senhora Marileide Maria Santana. O TC 902 de 2019, relativo à quinta remessa do SICAP de 2014, do Fundo Municipal de Assistência Social de Novo Lino, do Fundo Municipal de Assistência Social de São Miguel dos Milagres, e o responsável, o senhor Edilson Manuel da Silva. O TC 13.590 de 2018, da terceira remessa do SICAP de 2014, do Fundo Municipal de Saúde de Novo Lino, responsável Jorge Luiz da Silva Prado. O TC 16.545 de 2018, relativo à quinta remessa do SICAP de 2014, do Fundo Municipal de Educação de Novo Lino, e a responsável a senhora Núbia Maria de Lima. O TC 16.764 de 2018, relativo à terceira remessa do SICAP de 2018, do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Mata Grande, e a responsável a senhora Valquíria Costa da Silva. Pelos motivos já expostos no início da relatoria desses processos, senhor presidente,
eu voto no sentido de aplicar multa de 100 FAUs a cada responsável e a cada irregularidade, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2º da nossa lei orgânica, em decorrência do não envio no prazo regulamentar das remessas, ora mencionadas, descumprindo o prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 2 de 2010. Cientificar os responsáveis do inteiro teor das deliberações, alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à PGE para o ajuizamento da competente ação de execução e cientificar a direção do FUCONTAS para o cumprimento destas deliberações. Esses são os votos, senhor presidente. Com a palavra, doutor Rafael. Em relação a esse processo, o Ministério Público não emitiu parecer, visto que não houve apresentação de defesa pelos gestores, apesar deles terem sido regularmente citados para tanto. Apesar disso, queria apenas fazer só uma ressalvazinha com relação a uma adaptação que, embora seja implícita a questão, é bom deixar um pouco mais explicitado nessas decisões do FUNCONTAS. É algo que eu não tinha me atentado e que vi na leitura de um parecer do colega do Gustavo Santos, diz respeito a mais uma determinação no sentido de que além da aplicação da multa, seja renovada a determinação para que apresente a informação, que, na verdade, é a questão mais importante desses processos de FUNCONTAS, é obter a informação que foi omitida, e não a aplicação da multa em si, que é uma questão mais acessória, mas o mais interessante ao tribunal, ao controle externo, é que essa omissão seja suprimida. Então, é algo que eu vou adaptar aos meus pareceres doravante, mas que eu vi que há uma omissão tanto nos nossos pareceres do Ministério Público quanto nas decisões do Tribunal de Contas nesses processos. Então, esse é o nosso registro apenas, senhor presidente. Por não, excelência. Só para fazer constar que eu, sinceramente, não olhei detalhadamente os processos, mas pelo que consta aqui, é envio fora do prazo. Então, são remessas que foram encaminhadas, mas fora do prazo regulamentar. Sendo nesse caso, é desnecessária, né? A renovação da intimação, já é só a intempestividade. Às vezes também, excelência, acontece, acredito que Vossa Excelência já tenham verificado isso em algum processo, que às vezes vai a informação para que o gestor se manifeste, né, porque que não mandou no prazo ou não enviou. Aí, em regra, ele envia, mas não justifica nada. Se desentranha a informação, mas a multa permanece. Né? Era isso. Então, em discussão e votação, a não ser que alguém mais queira dizer alguma coisa. Como voto do conselheiro Alberto Pires. Acompanho a relatora, senhor presidente. Também acompanho nos sancionamentos aprovados. Senhor presidente, eu gostaria só de retirar de pauta mais um processo que está na pauta de hoje, é o 13.815 de 2014. Que fica consignado em ata. E não tenho mais processo para a pauta de hoje. Vou só assinar agora os processos, depois passo para Vossa Excelência. Pois não, excelência. Na sequência, para a sua relatoria, o conselheiro Alberto Pires. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor Ministério Público, todos que nos assistem. Trago para relatar inicialmente uma denúncia do Ministério da Educação, do FNDE, do processo 8937 de 2011, né? Portanto, também bastante tempo, né? Onde o responsável, supostamente, dos fatos narrados aqui pelo FNDE, senhor José Medeiros Nicolau, o Zezeco, atual prefeito de Barra de São Miguel. Então, vamos ao relatório. Trata o presente processo de denúncia formulada pelo Ministério da Educação, protocolizada em razão de supostas ilegalidades na aplicação de recursos do Fundeb no município de Barra de São Miguel, durante o ano de 2009,
Os autos foram recebidos neste gabinete em 18 de 10 de 2018. Na peça de pórtico, foi relatado que diversos servidores recebem a remuneração, mas não exercem a função, que servidores exercem cargo de direção em estágio probatório, desrespeitando o plano de cargos do município de Barra de São Miguel. Relata ainda que ocorreram fraudes na data de admissão dos funcionários admitidos pelo certame realizado em 2007, bem como a resistência do secretário da Educação em cadastrar o conselho do Fundeb no MEC, Ministério da Educação. Também relata que diretor de escola e secretário distribuem horas extras sem a contrapartida laboral, bem como o excesso de funcionários para exercer o cargo de motorista, mesmo não havendo qualquer carro que exerçam tais funções. Relata ainda que o município tem excesso de funcionários exercendo a função de digitador. Após o juízo de admissibilidade feito pela presidência da Corte, o Ministério Público de Contas, por meio de seu parecer, número 1149 de 2012, sexta Procuradoria de Contas, inclusive do Dr. Rafael mesmo, né? RC, né? Rodrigo. Rodrigo Cavalcante. Opina pela apuração dos fatos, sugerindo a adoção das seguintes medidas. Citação do prefeito e do secretário de Educação do município de Barra de São Miguel, titulares à época dos fatos apurados. Requisição de cópia das folhas de pagamento de todos os servidores do município, relativas aos meses de janeiro a outubro de 2009. Requisição de cópia da lei que criou o plano de cargos e carreiras do magistério do município de Barra de São Miguel. Requisição da ficha funcional dos servidores referidos no item 5 do documento, as folhas 6, posto que, contra os quais pesa denúncia de retroatividade indevida na data de admissão. E uma inspeção no município de Barra de São Miguel para a coleta de documentos acima relacionados na hipótese de não serem enviados pelo gestor, assim como para aferir especificamente os itens 8, 9 e 12 do ofício 042 de 2012, expedido pelo Conselho Municipal do Fundeb. Com a aprovação da Resolução Normativa 06 de 2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico desta Corte, edição de 17 de 7 de 2018, o processo foi distribuído para esse relator apenas em 17 de 10 de 2018, face o impedimento do conselheiro Rodrigo Siqueira, na forma do regimento interno desta Corte. É o relator, senhor presidente. Com a palavra o órgão ministerial. Reiteramos o parecer do Ministério Público no sentido de admitir a representação, a denúncia, para apurar irregularidades aí na gestão de recursos do Fundeb e citando o prefeito para apresentar sua defesa e também requisitando algumas informações e documentos necessários a esclarecimento dos fatos denunciados. É o parecer. Senhor presidente, então, diante dos fatos, eu peço vênia para a questão da competência e admissibilidade, já são fatos, né, que da competência desta Corte e o Ministério Público de Contas já estou e tudo isso. Então, eu concluo para que esta Câmara decida em conhecer da presente denúncia, uma vez que os requisitos de admissibilidade são satisfeitos, que seja determinada a citação do atual prefeito, o senhor José Medeiros Nicolau, o Zezeco, e do secretário de Educação do município de Barra de São Miguel, para que sejam esclarecidos os fatos narrados pelo denunciante, as razões da inobservância do contido no artigo 5º da Lei 11.494 de 2010 e tudo mais que se entender útil ao deslindo da questão, inclusive quanto ao desfecho do processo de cobrança movido pelo denunciante no prazo de 15 dias a contar do recebimento da citação, consoante o permissível esculpido no parágrafo único do artigo 43 da Lei Orgânica desta Corte. E também colecione aos autos cópia das folhas de pagamento de todos os servidores do município relativas aos meses de janeiro a outubro de 2009, no mesmo prazo, cópia da lei que instituiu o plano de cargos e carreiras do magistério do município de Barra de São Miguel, ficha funcional dos servidores do concurso público de 2007, conforme referido no item 5, posto que a denúncia de retroação indevida pesa contra os quais
Dá ciência, por cópia deste acórdão, ao senhor Reginaldo José de Andrade, prefeito da Barra São Miguel, ao tempo, no exercício 2019, bem como ao atual gestor, que já está sendo solicitado, alertar os gestores que o não atendimento às solicitações deste acordo poderem cessar a aplicação de multa, dar publicidade ao presente acórdão e determinar o sobrestamento do processo no gabinete do relator para que sejam analisadas as possíveis respostas dos gestores. É assim que eu voto, senhor presidente, e submeto a esta Câmara. Conselheira Ana Raquel, Acompanho o relator. também o acompanho. Aprovado, senhor relator, com a palavra. Senhor presidente. Passo, senhor presidente, eu trago mais 5 processos de aposentadoria, sendo que todos os 5 processos, eles têm um ponto central em comum, que é uma solicitação do Ministério Público de Contas para que esses processos sejam levados a pleno em razão de uma possível inconstitucionalidade levantada pelo Ministério Público com relação à questão da publicidade. Obrigado. Então, eu peço a gentileza de ler um processo, que eles são todos idênticos nesse ponto, e depois eu cito cada processo, um a um, em lista, para que Vossas Excelências possam deliberar. O ponto central, porque todos os processos, o Ministério Público opinou pelo registro com ressalva, e exceto com a questão da possível inconstitucionalidade. Então, passa a chegar. A aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade encontra amparo no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 13, a linha A, e parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal, combinado com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003, e também o artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. E todos regidos pela Lei 2.213 de 2001, relativo ao regime de previdência social de Arapiraca. Portanto, todos os 5 processos são da Prefeitura de Arapiraca. Então, em preliminar, o Ministério Público de Contas suscitou em seu parecer o artigo 9º da Lei Orgânica do Município, que apresenta uma possível inconstitucionalidade por mitigar o princípio constitucional da publicidade, incerto no artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 42 da Constituição Estadual de Alagoas. Ressalta-se que a municipalidade informou por intermédio de uma declaração de publicação de portaria que afixou no mural do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, Patrimônio e Documentos, bem como no Centro Administrativo Antônio Rocha. Ademais, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se atentar para os custos de tais atos de publicações na imprensa oficial pelos municípios, à época pelo menos, para não se poder onerar em demasia o erário, impossibilitando a eficácia de outros direitos fundamentais. Por outro lado, o pagamento da aposentadoria implica em despesa de caráter continuado, sendo despendida pela sociedade por anos, e assim devendo proporcionar os meios de controle social necessários para o bom funcionamento da gestão municipal e oportunizar a participação social. Em razão do atual avanço tecnológico e facilidade de acesso à internet, não se justifica a simples afixação do instrumento de concessão em estrutura física de órgão municipal. Seguindo o avanço tecnológico e o princípio da publicidade, esta Corte de Contas disponibiliza em seu diário oficial eletrônico, de maneira gratuita, a publicação de informações aos seus jurisdicionados, bem como a Associação do Município de Alagoas, AMA, dentre outros órgãos, disponibiliza instrumentos de publicação. Oportuno rememorar que esta Corte de Contas, em julgamento do processo
4772 de 2011, reconheceu que a publicação em mural do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração de Recursos Humanos e Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, Patrimônio e Documentos, bem como do Centro Administrativo Antônio Rocha, atende ao princípio da publicidade, além do julgado recente em sessão de 12 de 6 de 2019, sob o processo 7.480 de 2013, reafirmando tal posicionamento. Contudo, senta-se em situação analógica à voluntas legislatória ao instituir o instrumento de licitação pela modalidade de convite, onde prescreve a Lei 866/93, a Lei Geral de Licitações. São modalidades da licitação o convite, e o convite há uma previsão que ele seja afixado em local apropriado, né? E dispensando assim da publicidade em diários oficiais ou outros tipos. Assim, é possível vislumbrar a possibilidade de publicação apenas em estrutura física municipal, porém, em razão do princípio da publicidade, recomenda-se ao prefeito do município a adoção de publicação em diário eletrônico, que assim também cumpriria o princípio da eficiência e da economicidade. Por fim, ressalta-se que esta Corte, que detém competência para representar o poder competente sobre irregularidades a serem apuradas, e no caso concreto, temos que a Lei Orgânica do município de Arapiraca apresenta indícios, né, de suposta violação ao princípio da publicidade e, por consequente, à Constituição do Estado de Alagoas. E, diante disso, faz-se necessário envio de cópia dos autos para apreciação do Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, para que sejam adotadas providências que entendam necessárias em face da lei municipal, sendo também matéria de apreciação do Tribunal da Justiça de Alagoas. E cujos legitimados no seu artigo 134 encontram o Procurador-Geral de Justiça. Diante disso, eu voto por não conhecer em preliminar o incidente de inconstitucionalidade proferido pelo Ministério Público de Contas, em seu parecer, face à previsão legal da modalidade de convite contida na Lei 8666 de 93, que sejam ordenados os respectivos registros dos processos, que seja dada ciência ao Fundo de Previdência de Arapiraca, e também destacando a necessidade de realizar a compensação financeira quando houver a contribuição para mais de um regime de previdência, que seja determinada a devolução dos processos administrativos originais ao Fundo Municipal de Arapiraca, Fundo de Previdência de Arapiraca, recomendar ao prefeito e à Câmara do município de Arapiraca alteração da lei municipal para adequar-se à máxima efetividade do princípio da publicidade, enviar cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para adotar as providências que entender necessárias e dar a publicidade para os fins de direito. Senhor presidente, senhor conselheiro, assim como eu voto. Uma palavra do órgão ministerial. Essa decisão se refere a vários processos, né? É que eu não Exatamente. 5 processos. Deixe-me citar os processos. Tratam-se dos processos 8.853 de 2013, processo 8.863... Não? Acompanha? Sim. Aqui fazendo Certo. controle. Tranquilo. 8.867 de 2013, processo 10.675 de 2011 e processo 8.846 de 2013, todos do Fundo de Previdência do município de Arapiraca. Certo. Reitero os pareceres do Ministério Público que opinaram aqui pela regularidade com ressalva dos atos de aposentadoria da Prefeitura de Arapiraca, dos servidores da Prefeitura de Arapiraca. A ressalva consiste justamente na ausência de publicidade, que no entendimento do Ministério Público não foi satisfeito esse requisito com a fixação em mural de avisos.
ainda mais se tratando de um município do porte de Arapiraca. E também a evolução tecnológica aí da gestão pública, que possibilita e exige também a transparência dos atos da administração por meio de divulgação na internet e no portais de transparência. É o nosso parecer. Em discussão e votação. Sr. Alberto, essas aposentadorias, os atos, são todas aposentadorias? Todas as aposentadorias. Os atos concessórios aconteceram em que ano? Se você, pelo menos de um, só para eu ter aqui uma... De 2011 e 2013, quer dizer, os atos... os atos concessórios, aquele os decreto... atos concessórios. Por exemplo, um deles em junho de 2012. 2012. Outros em 2010. Todos justamente anteriores. Você está entendendo que mesmo a fixação no mural surtiria, cumpriria com o requisito da publicidade, nesse sentido que Vossa Excelência não está então reconhecendo a inconstitucionalidade do que está lá previsto. Se não está conhecendo, não teria por que afetar ao pleno, evidentemente. Exato. Né? É isso? Só para a gente pontuar aqui, para não deixar passar uma situação que depois possa gerar alguma situação anômala. Em 2011, 2012, eu estava até comentando aqui com o Dr. Rafael, do Ministério Público, que há algum tempo, acho que há alguns anos, nós respondemos uma consulta, inclusive, da possibilidade dos municípios fazerem essa publicação no Diário Oficial da AMA. Não sei se é contemporâneo. Eu não tenho essa ideia que assim não me foge. Eu não sei. Excelência, eu espero que o senhor não repare, mas eu gostaria de pedir vista para conhecer melhor do assunto, porque essa questão da transparência, a gente tem aquele entendimento que, mesmo quando há aquela autorização legal, mas para adequação aos avanços tecnológicos, não seria assim, não que ocorresse uma mutação legislativa, mas assim uma evolução social em que isso deveria ser dada a mais ampla publicidade. Então, eu gostaria de solicitar a vista dos autos para conhecer mais do tema, do voto de Vossa Excelência e do contido em cada processo, esperando devolver o mais breve possível, conselheiro. Perfeito? Claro, senhor presidente, claro. Eu agradeço. Eu só para aclarar o meu voto, é que eu vejo aqui uma linha tênue entre a inconstitucionalidade ou não. Tanto é que eu faço uma comparação com a lei nacional, né? A lei nacional de licitações, que é o convite, que ela já existe desde 93, né? E o convite, ele, como é a lei nacional, ele atinge todos os entes federados. Então, veja, o alcance é muito grande, né, da lei nacional que eles aí. E não há, procurei, inclusive recentemente, né, através do site do planalto.gov.br, algum incidente de inconstitucionalidade em relação a esse ponto. Esse tema. E não tem, né? Então, fazendo um paralelo com essa, né, o que está posto numa lei nacional, que não é contestado por isso, e fazendo a relação entre o tempo que foram feitos esses atos, onde a maioria não tinha ou diário oficial tradicional ou mesmo eletrônico, né? Sim. A maioria deles, né? E eu, inclusive, porque eu já tive, inclusive, conversando com alguns prefeitos, muito antes disso, e ele mostrava que as despesas que eles tinham com publicação de diário oficial, na época que mandavam publicar na imprensa Graciliano Ramos, sim, era significativa, né? Então, fazendo todo esse paralelo, eu lhe digo, fico em dúvida se
é ou não inconstitucional. Por isso que no dispositivo eu faço está aqui a conhecer, né, da preliminar, não conhecer da preliminar função, mas fazer uma recomendação ao prefeito e à Câmara para que faça e mandar para o Procurador-Geral de Justiça, porque ele, né, que é o legitimado a uma ADI aqui dentro do estado de Alagoas, faria esse juízo de admissibilidade. Mas só aclarando, mas está aqui, Vossa Excelência. Eu já aí nessa toada, conselheiro, a pergunta, Vossa Excelência, conhece dos autos, há uma autorização legal para esse procedimento pelo município, da publicação? Sim, na lei é esse do que regime Vossa de Excelência está previdência. sugerindo uma modificação também. Exatamente, entendeu? Aqui no... Recomendar ao prefeito, recomendar. Por quê? Porque a gente não poderia determinar uma vez que não foi reconhecida a inconstitucionalidade, por exemplo, né? Então, recomendar ao prefeito e à Câmara de Arapiraca a alteração da lei municipal para adequar-se à máxima efetividade do princípio da publicidade. Estou entendendo. Entendeu? Porque ontem mesmo eu estava tendo uma discussão com a minha assessoria e tentando assim, explicar algumas atuações dos gestores públicos. O particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Nós, somente o que ela obriga ou autoriza. Então, a gente não poderia ter o mesmo comportamento. Olha, a lei aqui, ela não autorizou que eu fizesse, mas também não proibiu. Aí nós vamos lá e fazemos o que não estamos nem obrigados, nem autorizados na lei no sentido amplo, genérico, nesse sentido que eu... Por isso que perguntei se existia uma autorização legal. Excelência. Estou aqui, Vossa Excelências, falando e eu tentando enxergar a situação de forma ampla, né? Eu acho que o voto do conselheiro Alberto, para mim, ele estaria completo se, ao final, houvesse a determinação. Eu acho que a gente tem, sim, a competência de determinar, independente de não considerá-lo inconstitucional. A gente está avaliando a lei dele com relação a onde deve publicar, mas a gente pode se valer de outras leis e de outros princípios para determinar que ele faça essa publicação. Então, aqui a gente já fez já ordenou o registro de usados e acusadoria com erro de publicação, que inclusive eu trouxe voto no sentido de primeiro fazer a correção para depois ordenar o registro. E aí se consensuou aqui que o Ministério Público e Vossa Excelência, no sentido de que a gente deveria primeiro ordenar o registro com a determinação de que houvesse a correção. Então, eu acho que essa seria uma possibilidade que abarcaria associada à recomendação de fazer alteração na lei. Né? Eu acho que, como Vossa Excelência pediu visto, é só um amadurecimento da questão, no sentido ótimo. de no intuito de não tornar causar mais ônus ou prejuízo, né? Isso. Ok. Pois não, Excelência. Embora eu saiba que o momento é inoportuno aqui para intervenção, mas só para contribuir com alguns argumentos em relação a essa discussão, essa analogia feita com a lei de licitações, quando ela excepciona a publicidade ampla na questão do convite, creio que não seja adequada, com toda a vênia, conselheiro Alberto, visto que a regra é a ampla publicidade e a exceção seria esses casos especificados em lei própria. E esse caso é o caso específico da lei de licitações e acho que a interpretação aí mais adequada seria restritiva aos casos de convite, não aplicar ela de forma ampla para afastar uma regra geral também para aposentadorias. Mas eu vejo que essa questão hoje tende até a ser superada se os municípios cumprirem adequadamente o princípio da transparência, que é muito mais amplo do que o princípio da publicidade. Pelas datas aqui, o número, se as aposentadorias foram editadas nos anos em que os processos foram autuados aqui, que é 2012 em diante, essa questão está superada porque a nossa lei de acesso à informação impõe aí a transparência ativa, ela começou a vigorar em maio de 2011 e se existe e se foi atendido a contento a transparência, a publicidade está incluída aí
E a transparência, nesse caso, até do aspecto econômico, é mais favorável, porque esses softwares são gratuitos e não tem nenhum custo, e o alcance da publicidade